Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, esse vídeo é um tema que já é bem conhecido entre católicos, né? E é um tema muito debatido entre católicos e protestantes, que trata-se quem são os irmãos de Jesus de que a Bíblia fala, né? Algumas denominações protestantes insistem que Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, teve outros filhos, né? Há um artigo meu, escrito já há muitos anos, que eu abordei esse tema. O nome do artigo é Quem são os irmãos, entre aspas, de Jesus? E nesse artigo eu vou desenvolvendo o tema. Esse artigo ele estará nos comentários aqui deste vídeo, tá ok? Para que vocês possam acompanhar de forma mais completa. Eu vou me basear neste artigo que eu escrevi, só que eu vou tratar somente da última parte que eu trato no artigo, porque no artigo eu vou falando sobre várias coisas, sobre os aramaísmos que existem na Sagrada Escritura, né? Até que o último tópico eu abordo quem são os irmãos de Jesus, identificando ali pela própria Escritura de quem são essas pessoas, né? E eu mostro claramente que não são irmãos de Jesus. É o que eu vou tentar demonstrar novamente aqui neste vídeo, tá? Você que acompanha o nosso apostolado, você que está aqui pela primeira vez, por favor, se gostar desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito, tá? E ative as notificações para quando tiver um vídeo novo, você está por dentro das atualizações aqui, tá bom? Bem, então, vamos lá. Lá no Evangelho de Mateus, Mateus 13:55, nós lemos o seguinte: Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, o Evangelho nomeia esses quatro como os irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Tá certo? Ok. Então, anotem aí esses quatro nomezinhos e coloquem a referência lá em Mateus 13:55. Um texto parecido nós lemos também no Evangelho de São Marcos. Nós lemos lá: Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós também as suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Nós lemos isso em Marcos 6:3. Então, novamente, ele cita os nomes lá de Tiago, José, Judas e Simão. Os quatro. Ok? Beleza. Na carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo se refere a um desses Tiagos como irmão de Jesus. Lá em Gálatas 1:18-19, nós lemos o seguinte: 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E dos outros apóstolos que estão em Jerusalém, não vi a nenhum, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então notem que aqui São Paulo diz que, nessa carta aos Gálatas, ele diz que o Tiago, que ele encontrou, é um dos apóstolos e é irmão do Senhor. Certo? Então, nós nomeamos lá Tiago, Judas, Simão e José. Esse Tiago é um apóstolo, segundo o testemunho do próprio apóstolo Paulo.
ok? Bem, só existem 2 Tiagos que são apóstolos, ok? Nós lemos lá em Mateus 10, 2, 4, lemos o seguinte: eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos 2 a 4, São Mateus diz que um Tiago é filho de Zebedeu, irmão de João, e o outro Tiago, apóstolo, é filho de Alfeu. Certo? Então, um desses 2 é o apóstolo que São Paulo faz referência à carta aos Gálatas. Bem, aqui, só por aqui, a gente já resolve que o Tiago, irmão do Senhor, ele é filho de Zebedeu ou ele é filho de Alfeu. Não tem nada a ver com José, porque Nossa Senhora casou-se com José. E não há nada na memória cristã nos evangelhos que ela tenha casado-se novamente, né? Então, esses irmãos de Jesus que falam aí não podem ser irmãos de Jesus, porque não são filhos de José. São, né? Ou é de Zebedeu, ou são filhos de Alfeu, segundo o texto bíblico. Mas vamos continuar. Vamos continuar lá. Mais uma vez, lá em Marcos 3, 16 a 19, nós lemos lá que, novamente nomeando lá que o Tiago é filho de Zebedeu, irmão de João, né? E tem um Tiago que é filho de Alfeu. E logo em seguida vem Tadeu e Simão, o zelador, ou zelote. E lá em Lucas 6, 13 a 16, também diz lá que Tiago é filho de Alfeu. Então, relembrando aqui, em Mateus 13, 55, temos a referência aos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Em Gálatas 1, 18 a 19, São Paulo diz que o irmão do Senhor é um dos apóstolos. Então, ou é o filho de Zebedeu, ou é o filho de Alfeu. Não tem nada a ver com São José. Vamos lá. Em Mateus 10, 2 a 4, nós lemos que Tiago e João são filhos de Zebedeu, né? Em Marcos 3,16, perdão, a mesma referência, e que Tiago, e tem um Tiago que é filho de Alfeu. Em Lucas 6, 13 a 16, nós lemos que Tiago e Judas são irmãos. Em Atos 1,13, nós lemos lá o seguinte: tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão zelador e Judas, irmão de Tiago. Então, em Atos 1,13, temos aí um Judas, que é irmão de Tiago, o que corrobora com Mateus 13,55, né, que chama de irmãos do Senhor Tiago, José, Simão e Judas. Então esse Judas realmente é irmão de Tiago. Tudo certo.
Então, esse Tadeu, que é irmão de Tiago, segundo Atos 1,13, ele também é chamado de Tadeu. Mateus 10,3 e Marcos 3,18. Esse Judas é também chamado de Tadeu. Temos Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Então, até o presente momento, nós temos aqui que Tiago, maior, e João são os filhos de Zebedeu, segundo Marcos 3,16 e Mateus 10,2. Os filhos de Alfeu são Tiago menor, Judas Tadeu e José. Temos lá em Mateus 10,3, Marcos 3,18, Lucas 6,15 e em Atos 1,3. Mas quem é o Tiago referido na carta aos Gálatas? Ele é um dos apóstolos, mas ele é o filho de Zebedeu ou filho de Alfeu? Vamos lá. Então, retornando aqui, São Paulo chama um dos Tiagos de irmão do Senhor, né? Em Gálatas 1,19. Em Atos, lemos que o Tiago, irmão de João, foi morto após a perseguição de Herodes. Lemos lá em Atos 12, 1-2. Lemos o seguinte: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Então, o livro de Atos 12, 1-2, é bem claro que o Tiago que morreu à espada pelo rei Herodes é irmão de João, portanto, o filho de Zebedeu. Bem, esse acontecimento, esse relato de Atos, ele aconteceu depois que São Paulo esteve em Jerusalém para ver os apóstolos. Pois no seu relato lá em Gálatas 1:18-19, ele é o mesmo evento narrado por São Lucas, né, em Atos 9. São Lucas escreveu o livro de Atos, ele fala o seguinte, lá em Atos 9. Chegando a Jerusalém, Paulo tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia dado. E como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Por aí adiante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, pregando destemidamente o nome do Senhor. Então o relato de Gálatas 1:18-19 é o mesmo relato de Atos 9:26-28, quando São Paulo esteve com os apóstolos. Certo? Ok. Então, quando o apóstolo Paulo esteve em Jerusalém para conhecer os apóstolos, os dois Tiagos estavam vivos. Os dois. Mas se a gente notar a sequência de fatos entre o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Gálatas, né, entre Gálatas 1:19 e Gálatas 2:9, a gente percebe que no capítulo 2 da carta, o apóstolo Paulo se refere ao Concílio de Jerusalém, que é narrado em Atos 15, quando Tiago, filho de Zebedeu, já estava morto. Então, voltando aqui, em Atos 12:1-2 relata a morte de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. O escritor sagrado, que foi São Lucas, o escritor de Atos, ele vai narrando os fatos cronologicamente. Então, em Atos 12, ele narra a morte, Atos 12, de 1-2, ele narra a morte de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Em Atos 15, ele relata o Concílio de Jerusalém e um Tiago lá participa. Então, o Tiago que participa do Concílio de Jerusalém em Atos 15 é necessariamente o filho de Alfeu. E é este filho de Alfeu que São Paulo, em Gálatas 1:19, chama de irmão do Senhor.
Se nós pegarmos o relato de Gálatas 1,19 e lermos até 2,9, o apóstolo Paulo não faz nenhuma distinção entre o Tiago. Ele menciona esse Tiago a primeira vez e fala que ele é irmão do Senhor e cita-o novamente na realização do concílio de Jerusalém. Se tratasse do outro Tiago, filho de Zebedeu, ele faria essa distinção, mas ele não faz. Então, por causa disso, nós podemos concluir que o Tiago, que participa do concílio de Jerusalém em Atos 15, é o filho de Alfeu, porque o filho de Zebedeu morreu antes, conforme o relato de Atos 12, 1, 2. Acompanharam aí? Então, o Tiago mencionado, apóstolo, irmão do Senhor em Gálatas 1, 19, é o filho de Alfeu, que é irmão de José, Simão e Judas. Então, vamos ver se a gente está conseguindo identificar aqui os irmãos de Jesus relatados lá em Mateus 13, 55. Em Gálatas 1, 18 a 19, o apóstolo Paulo fala que esse Tiago relatado lá, ele é irmão do Senhor, que é o mesmo que participou do concílio de Jerusalém. Portanto, é o filho de Alfeu, não o filho de Zebedeu. Em Mateus 27, 55 a 56, nós lemos o seguinte: havia ali no Calvário também algumas mulheres que de longe olhavam. Tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então ali, na cena do Calvário da crucificação, estavam, pelo menos aqui no relato de São Mateus, duas Marias, junto com três Marias, junto com a Madalena, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Marcos 15, 40, nós lemos o seguinte: e também estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Entre elas estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Então, em Mateus 27, 55, 56 e Marcos 15, 40, junto com Maria Madalena existia uma outra Maria, mãe de Tiago e José. Em João 19, 25, nós lemos o seguinte: estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, João já dá mais detalhes, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Magdala ou Maria Madalena. Magdala é um outro nome de Maria Madalena. Então, João coloca aí, junto com Maria Madalena e Maria, e a outra Maria, que nós já sabemos que é a esposa de Cleófas, Maria de Cleófas, a Maria, mãe de Jesus. Então nós temos uma pista que a Maria referida como mãe de Tiago, menor, e José, parece ser Maria de Cleófas. Não pode ser a mãe de Jesus. Curiosamente, Cleófas, alguns estudiosos dizem que Cleófas é um nome grego para Alfeu. Que Alfeu e Cleófas são dois nomes designados para a mesma pessoa. Então nós vimos aí que o Tiago, irmão do Senhor, segundo o apóstolo Paulo, é o Tiago, filho de Alfeu. Alfeu e Cleófas parecem aqui designar a mesma pessoa. Em Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3, nós encontramos Simão, junto com o nome de Tiago, José e Judas. Já vimos aqui que Tiago e Judas eram realmente irmãos. E segundo Marcos 13, 55 e Mateus 13, 55
e Marcos 6,3, eles também eram irmãos de José e Simão. São Marcos vai colocando a lista dos apóstolos. Notem que os irmãos ele sempre coloca juntos. E o nome de Simão, Judas e Tiago sempre aparecem juntos. É o que nós vemos lá, por exemplo, quando ele fala lá que Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu. Né? Em Mateus 10:3, 10 de 3 a 4, vemos lá que Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador. Sempre colocam esses três juntos. Então, bem provável que eram irmãos. Corroborando aqui com Mateus 13:55. Na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, lá na sua história eclesiástica, no livro 3, capítulo 11, ele relata que o Simeão, esse Simeão, era filho de Cleófas e era irmão de Tiago. Olha só. Após o martírio de Tiago, menor, e a destruição de Jerusalém, ocorrida logo depois, conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e discípulos do Senhor, vindos de todas as partes, se congregaram e com consanguíneos do Senhor. Havia um grande número deles ainda vivos. Reuniram-se em um conselho para verificar quem julgariam digno suceder a Tiago. Todos unanimemente consideraram idôneo para ocupar esta sede da igreja Simeão, filho de Cleófas, de quem se faz memória no livro do Evangelho. Está falando aqui de Lucas 24:18 e João 19:25. Disse que era primo do Senhor. Efetivamente, Egesipo, historiador antigo, declara que Cleófas era irmão de José. Então, esse Simeão aqui, segundo o testemunho primitivo cristão, ele era o filho de Cleófas. A Sagrada Escritura nos conta que a outra Maria, que não era Madalena, que estava junto ali na crucificação, era Maria de Cleófas, mãe de Tiago e José. Que essa Maria era mãe de Tiago e de José, e que depois em outro lugar nós lemos que ela é Maria de Cleófas, em João 19:25. Simeão era irmão de José e de Tiago, conforme Mateus 13:55. Então, e o testemunho primitivo diz que Simeão era filho de Cleófas, né? Filho de Cleófas. Então temos aí os irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas eram filhos de Alfeu, também chamado Cleófas, e a sua mãe era Maria de Cleófas. Não tem nada a ver com Maria, a mãe de Jesus. Aqui em João 19:25, o apóstolo João fala que Maria de Cleófas era a irmã de Jesus. Então, esses quatro não eram filhos de Maria, mãe de Jesus, porque eles eram filhos de Maria de Cleófas ou Maria de Alfeu. Eles eram filhos de Alfeu. Eu fiz um quadrinho aqui que junta todas estas informações. Aqui nas colunas nós temos o nome dos quatro supostos irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Então, quem a Bíblia nos chama de irmão de Jesus? Em Mateus 3,55 chama Tiago, José, Simão e Judas. Em Marcos 6,3 chama de irmãos de Jesus Tiago, José, Simão e Judas.
Em Gálatas 1:19 chama somente Tiago como irmão de Jesus. E na história eclesiástica de Eusébio, no livro 2, no capítulo 23, chama Tiago irmão de Jesus. Quem são irmãos entre si segundo a Sagrada Escritura? Segundo Marcos 3,18, Tiago e Simão e Judas são irmãos. Segundo Lucas 6,16, Tiago e Judas são irmãos. Segundo Marcos 15:40, Tiago e José são irmãos. Segundo os Atos 1:13, Tiago, Simão e Judas são irmãos. Aqui tem uma interrogação porque Simão aparece sempre junto a esses dois, cuja confirmação já sabemos que são irmãos aqui em Lucas, né? 6,16 ou em Marcos aqui em cima. Ok? Só coloquei essa interrogaçãozinha porque aqui não fica explícito, mas é implícito que são irmãos, porque o escritor sagrado sempre coloca os irmãos juntos. Mas em Marcos 3,18 não há dúvida que são irmãos. Na carta de Judas, Tiago e Judas são irmãos. Judas fala que é irmão de Tiago. Então, esses quatro são irmãos entre si indiretamente, implicitamente na Escritura e explicitamente nos versos acima. Em Mateus 10,3, Tiago é chamado filho de Alfeu. Em Mateus 27:55, Tiago e José são chamados filhos de Alfeu. Em Marcos 3,18, somente Tiago é chamado filho de Alfeu. Em Lucas 6,15, somente Tiago é chamado filho de Alfeu. Em Atos 1,13, somente Tiago é chamado filho de Alfeu. Então, explicitamente, na Escritura, né? Explicitamente, só Tiago e José são chamados os filhos de Alfeu. O filho de Maria de Cleófas. Bem, João 19:25 fala que a outra Maria, que não é a Madalena, e que é a irmã da Maria, mãe de Jesus, é a Maria de Cleófas, que é a mãe, segundo a Escritura, de Tiago, em Lucas 24:10, e é a mãe de José, em Marcos 15:47. E é a mãe de Simão, segundo a história eclesiástica de Eusébio, no livro 3, no capítulo 11, e no livro 3, no capítulo 32. Como Tiago menor é conhecido, esse Tiago, irmão do Senhor, é conhecido como menor, Marcos 15:40, e o Judas, que é irmão do Senhor, ele é conhecido como Tadeu, em Mateus 10:3 e em Marcos 3:18. Então, está aqui. Tiago, José, Simão e Judas são irmãos entre si, são filhos de Alfeu e de Maria, irmã de Jesus, chamada Maria de Cleófas. A Escritura só cita como filho de Alfeu Tiago, explicitamente Tiago várias vezes, e José. Especula-se que Cleófas seja o marido de um segundo casamento dessa irmã de Nossa Senhora, que gerou Simão e Judas. É possível, mas de qualquer forma, sendo Cleófas ou Alfeu não sendo a mesma pessoa, são pais
não tem nada a ver com São José e não tem nada a ver com Nossa Senhora.